assuntos mais comentados no momento, que é o quê? O desabafo do Roberto Justus e da mulher dele, a Ana Paula Cyber, sobre os ataques feitos na internet à filha do casal, a Vicky, gente, de apenas 5 aninhos. Olha só. O julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso. Depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente está se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio. Gente, vamos lá. Independentemente do que você pensa sobre a família do Roberto Justus, porque tem gente que pensa assim, ele e a mulher exageram, né, em relação à filha. Nada, absolutamente nada justifica você dizer barbaridades em relação a uma criança. E outra coisa, eles disseram aí, né? Esquece essa história de que internet, na terra de ninguém, o autor não só foi identificado, como já está sendo processado. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente também. Eu quero muito saber da sua opinião a respeito desse caso, né? Tá aqui o nosso WhatsApp, o nosso QR Code. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a Camila Vilela, que ela é psicóloga, o Gabriel Machado, que é advogado. Obrigada pela presença de vocês. A mamãe Thaís, né? A mamãe da Helena, que também é uma... Tem quantos anos a Helena, Thaís? 4 anos. 4 anos. Fala com a gente no microfone. 4 anos, a Helena fez agora. Isso, daqui a pouco tá chegando o José. Sobre essa história toda, essa repercussão que isso ganhou, Thaís, qual que é a sua opinião sobre isso? Ontem eu estava assistindo que tomou uma repercussão, né, gigantesca. E eles até falaram assim que a bolsa foi até um presente. Mas mesmo que não fosse, as pessoas estão... É terra de ninguém, né? Falam o que quer e não tem consequência nenhuma. Então, acho muito importante eles se posicionarem para que isso não venha acontecer com outras famílias. Porque tudo tem um limite, foi o que você disse. Tudo bem se você não concorda com o estilo de vida deles, mas falar que é guilhotina, só guilhotina resolve aí, passou do limite. E a gente vê de tudo na internet, né, Camila? A gente vê desde comentários ofensivos, igual a Ana Paula Cyber falou. Para quem não conhece, gente, para quem talvez não siga, né? A Ana Paula, ela é influenciadora, ela é modelo, ela trabalha com moda. Eles têm um padrão de vida, né, elevado. Então, assim, essa é a realidade deles. Mas tem gente que entra e comenta, não gostei da roupa, não gostei disso, não gostei daquilo. Agora, chegar a esse ponto, o que isso diz sobre a pessoa que escreve? Exatamente. E é uma crescente, né, Roberta? Porque eu vou chegar para você e falar, nossa, não gostei da sua calça, tá horrível hoje. Eu jamais vou fazer isso no olho a olho. Por que na internet eu tenho esse aval para falar o que eu quero? E aí, se eu faço esse comentário e passa, e eu chego e falo, nossa, aquele advogado é horrível, não procurem, e passa. E aí eu vou fazendo vários comentários e isso vai passando, então isso vai crescendo. Então, uma desvalorização da vida, uma desvalorização das relações, né? Assim, a gentileza ficou bem distante. Então, é como se tivesse realmente uma permissão para qualquer coisa. Mas a lei está aí para isso, né, doutor Gabriel? Porque vai crescendo, mas espera aí, a lei precisa agir para impedir esse e outros casos. Tem que haver uma barreira entre a barbárie e a civilização. A gente pega também, tem sido muito comum nesse momento agora que toda a sociedade está à flor da pele por questões financeiras, né? Então, a gente vê uma criança recebendo uma bolsa de R$14 mil, eu acho que foi o caso. Tudo bem, olha só, que não é do nosso interesse, mas tem gente que se dói. Ok, mas se doer é uma coisa, outra coisa é você ir lá e cometer um crime ou um ilícito civil. Porque até quem fez esse comentário tem instrução, não era uma pessoa que estava fazendo ali sem saber e tudo mais. É um professor aposentado, fez uma alusão à forma de execução utilizada na Revolução Francesa, em 1794, né? A guilhotina e tal. Só que, o que acontece? Você faz essa espiral de violência, né? Que pode acabar prejudicando aquela criança na vida social dela, na escola, com os amigos, enfim. Para isso, a justiça pode ingressar com uma ação. Primeira coisa, né?
Os crimes contra a honra, é possível, dependendo do caso, né? Mas, falando civil, né? No plano civil, o que vai doer no bolso do ofensor? Seria uma ação indenizatória, né? Pedindo danos morais, e a retratação. A retratação eu considero até mais importante do que a indenização. A indenização dói no bolso só daquela pessoa. A retratação ela faz da mesma forma que ela usou para ofender, ou seja, ela utilizou a rede social para ofender, ela faz a retratação lá. Eu, particularmente, já fui vítima desse tipo de ilícito, né? E o sujeito foi condenado a se retratar, indenizar e tudo mais, etc. É possível, porque é uma coisa bem... Essa coisa que a internet... hoje em dia é terra de ninguém, as pessoas precisam entender que é o seguinte, a internet é uma extensão da sua vida normal. Tudo que não vale você fazer na vida normal, no real, não vale você fazer no virtual. Não existe. Não existe eu sou Gabriel aqui e eu sou Gabriel online. Isso não existe. Para a lei não existe essa distinção. Então, assim, cabe esse tipo de ação, inclusive com quem corroborou, né? Aí também pessoas que comentaram, reforçaram e fizeram comentários pior. Quem foi lá e deu uma curtidinha, um like nesse tipo de comentário, também pode pagar por isso? Pode ser processado. Eu não tenho conhecimento de jurisprudência de que a pessoa foi condenada por curtir, né, alguma coisa. Mas dependendo da pessoa, dependendo do intuito ali, né, com uma audiência de instrução, ouvindo a pessoa, né, as testemunhas, etc., é possível sim. Já chegaram comentários. Eu vou ler e eu quero saber de você de casa qual é a sua opinião sobre esse assunto. Manda pra gente aqui, tá o nosso QR Code para facilitar a sua comunicação. Você aponta a câmera do seu celular e você fala diretamente com a gente, viu? Tem pessoas aqui dizendo, boa tarde, Beta, por isso eu concordo, né, com alguns famosos de não expor os filhos nas redes sociais, mas isso não justifica ataques e crimes a pessoas. Tem que aprender a respeitar o outro, sempre. Por isso, sempre tenho um perfil reservado em minhas redes para estranhos não postar nem falar o que quer, né, ofensivo, independentemente de ser famoso. O respeito vem em primeiro lugar. Outro relato que chegou, boa tarde, sobre essa história da família Justus, né? As pessoas ainda acham que a internet é uma terra sem lei. Em que mundo vivemos, gente? Que os culpados paguem. Thaís, você é uma influenciadora digital, né? Quem te acompanha vê que o seu conteúdo é familiar. Você já foi atacada, sua filha? Como é que você fez diante disso? É assim, na internet, que a Camila falou, as pessoas podem falar o que não fala geralmente ao vivo. Então, se torna um alvo muito mais forte. E já aconteceu, sim, de pessoas comentarem, de não concordar do que eu está fazendo. Às vezes, fazer uma festa e falar, para que ficar fazendo essa festa grande? Já aconteceu. E, geralmente, depois que as pessoas vão comentando, essa pessoa apaga. Geralmente é Porque vem gente te defendendo. Isso. E aconteceu isso com esse professor, né? Ele apagou o comentário, mas eles conseguiram um print, salvar o print. Então, assim, as pessoas não concordam. Tudo bem, ninguém tem que concordar comigo o tempo todo, né? Mas essa exposição não faz de que a pessoa possa vir atacar, sem saber que tem uma pessoa. E, às vezes, a gente se sente, não tem jeito. Às vezes, você lê um comentário, você fica chateada. Você tenta passar a bola por cima, mas acaba magoando, de certa forma. Porque a gente está ali, né? Lendo, comentando, e as pessoas acham que deixa o comentário ali, esquece, vai viver sua vida, e acha que não tem ninguém ali vendo, lendo. E outra coisa, né, Thaís? Mexe com tudo, né? Menos com a filha da gente, né? Isso daí tem, assim, uma dor muito mais profunda, né? Eu saio muito... Eu e o Ivan, a gente é muito de sair. A gente gosta do final de semana o tempo todo, e às vezes as pessoas criticam. Você tem que ficar mais em casa. Por isso a filha está doente, ela teve influenza. Por isso que ela está doente. Fazer um julgamento da sua vida. E aí eu falei, gente, foi na escola, e mesmo se não fosse. Então, assim, as pessoas acham que elas podem dar opinião achando que é certo. E machuca, porque eu estava ali com minha filha o tempo todo no hospital, indo e voltando de consultas, né, na madrugada, e você escutar um comentário desse, e ninguém ajuda, né? Só critica. Então, quando é com nossos filhos, a gente se dói, se magoa, assim, com certeza. E você, de casa, o que você faria se o seu filho, se a sua filha, se eles fossem atacados nas redes sociais? Manda pra gente de que maneira, né? Como que isso, caso até você já tenha vivido essa situação, qual foi o seu sentimento? Como que você reagiria diante dessa situação? E Camila, você tocou num ponto importante.
isso vai contagiando um comentário maldoso, vai trazendo ali, vai instigando as outras pessoas, isso vai ganhando uma proporção ainda maior? A gente gosta de chamar de efeito manada, né? Então, encoraja. Então, você vê uma pessoa fazendo uma coisa, cria um corpo, cria uma coragem para fazer a mesma coisa. Então, já foi autorizado. Então, aquela porteira foi aberta. Então, eu posso. Então, essa autorização social para aquilo. Então, em vez de gerar uma discussão em prol de uma situação mais ampla, né? Então, vamos discutir sobre a questão de saúde pública, né? Vamos discutir sobre o papel, a questão da gripe, vamos discutir sobre questões sociais no Brasil. A gente personifica, né? Então, aquela pessoa vira o alvo. E aí, todo o ódio, toda a insatisfação, todo o senso de injustiça do mundo recai em uma única cena. Então, assim, não gera debate, não gera discussão, apenas agressividade mesmo. O pessoal aqui na internet está revoltado aqui no programa, as pessoas estão participando. Boa tarde. Concordo que nada justifica a pessoa falar coisas horríveis como essas, né? Porém, já temos leis que criminaliza, tem a pena de multa, indenização, inclusive prisão. Tem outro comentário, isso não pode acontecer, tem que tomar providência, é apenas uma criança. Que absurdo. E falando em criança, calma que eu vou ler mais comentários, tá? Tem mais pais famosos que também foram para a justiça por conta de ataque aos filhos nas redes sociais. Lembra, a gente até trouxe aqui para o programa a Graciele Lacerda, esse assunto, né? A gente debateu aqui da Graciele Lacerda e do Zezé de Camargo, que eles conseguiram tirar do ar 2 perfis que eram usados para atacar a filha deles. A Clara, gente, que hoje tem 6 meses. Aí a Graciele falou sobre esse assunto, né? Sobre esses ataques. Só. A Clara nasceu. Alguns perfis nas redes sociais têm espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela. Comentários absurdos que têm nos indignado profundamente. E é difícil falar sobre isso sem se voltar. Especificamente, com a derrota de criminosa apenas para ela, mas todos fizeram comentários criminosos. O caso está com a polícia e nossos advogados. E graças a Deus, as investigações estão bem avançadas. É triste ver pessoas atacando uma criança. Racismo é crime e não há fiança para esse tipo de crime. Deixo aqui um recado muito claro. Estamos atentos e vamos tomar todas as medidas legais para punir quem ultrapassar os limites da lei. Doutor Gabriel, tá aí um outro crime que é cometido também, né? A gente já repercutiu outros casos aqui no programa, nas redes sociais, que é o crime de racismo. E mesmo que a pessoa crie um perfil fake, tem como localizar, tem como chegar até essa pessoa? Tem, é possível. Primeiro, pelo IP do computador, você pode pedir uma liminar, que seria o quê? Eu peço para o juiz dar uma decisão antecipada, antes dele ter o conjunto total das provas, para me mostrar onde que aquela pessoa utilizou aquele computador, quem... É impossível você fugir na internet. Por mais que você faça perfis falsos, etc., uma hora você vai ser achado. E essa questão de derrubar as contas, se a conta... quando a gente fala de um comentário pessoal, de uma conta pessoal que fez um comentário, no caso do professor, não há necessidade de derrubar aquela conta, porque o intuito daquela conta não é somente aquele, né? Mas agora, quando nós falamos de perfis fakes que são utilizados para disseminar ódio e também trazer ofensas pessoais às pessoas, inclusive nesse caso foi específico a uma menina, né? Uma criança, você pode sim derrubar, porque aquele perfil é único e exclusivo para isso, né? Porque a gente tem que diferenciar muito bem hoje, no cenário onde nós estamos vivendo, que é a diferença onde está a liberdade de expressão, crime, e também a liberdade individual do outro. Até onde a minha liberdade de expressão pode tolher a liberdade individual do outro, né? Que aí é a hora que a sua liberdade de expressão acaba, né? A minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, mesmo que vá causar o mal ao outro, por exemplo, o racismo, né? Quando a gente está falando de racismo, você não pode simplesmente falar, se você é racista, você não pode simplesmente sair disseminando isso e etc., porque é um crime, já está tipificado que é errado,
né? Então, assim, nesse caso aí também cabe a ação criminal e cabe a derrubada das contas, retratação e a indenização por danos morais. Tem mais comentários que chegaram, tem gente dizendo, triste ver isso acontecendo em pleno século XXI e vindo de um professor, né? Um professor universitário, gente. Inclusive, a instituição até também emitiu uma nota falando, né, de que todas as medidas, que todo caso será investigado, avaliado e todas as medidas necessárias serão tomadas. Tem gente dizendo aqui, boa tarde, eles dão bolsa cara ou o que quiserem para os filhos. Não cabe a ninguém julgar, temos que respeitar, só isso. E detalhe, mesmo que eles tivessem dado a bolsa, né, Camila? Cada um sabe, né, a maneira que queria o filho, a filha. Ainda foi um presente, ainda tem isso. Tem outro detalhe aqui, tem outro comentário, aliás, não tem respeito às pessoas, com ninguém, as pessoas têm que procurar Deus, isso é verdade. Outro relato, essa situação está fora de controle, até que ponto chegou o ódio das pessoas, não sabe viver sem opinião, até que as coisas vão escalonando de uma certa forma, até chegar num comentário como esse que chegou aqui pra gente. Acho válido evitar de ficar postando tudo na internet, principalmente foto de crianças. Mas será que a gente precisa tomar uma decisão tão extrema assim por conta da maldade dos outros? Você já chegou a pensar nisso também, Thaís? Já, inclusive, parentes falam isso direto para mim. E é uma decisão que eu não quero, eu monetizo com isso, hoje é uma profissão. E a gente tem que saber realmente, mas chega um limite que a gente fala, eu não vou expor isso não. Porque tá tão cansativo, as pessoas estão tão maldosas, que a gente, infelizmente, está tendo que dar um pé atrás, assim. Mas e aí, festa de aniversário da sua filha, cá entre nós, a gente não está falando de postar a menina no momento íntimo dela. Antigamente, né, era tão comum ver foto de criança tomando banho na bacia na casa da avó. Sim. Ok, isso já não dá mais hoje. Mas uma foto da festa de aniversário da sua filha, como que você não posta? E aí vem um comentário te criticando. Pra que fazer festa pra menina? Pessoas não concordam, não acham legal fazer festa, acham que tem que fazer só um bolinho, um parabéns e tá tudo bem. Mas a gente está vivendo, eu monetizo com isso, é o que você falou, eu tenho que parar de postar, eu tenho que parar de viver, porque as outras pessoas não sabem lidar com as opiniões, não sabem o limite delas. Isso que eu acho, e é um trabalho, a gente escuta isso direto, tá, para com isso, talvez não expõe sua filha, mas eu tento expor o mínimo. Mas sempre vai vir, sempre, Robertinha, sempre vai vir comentários de pessoas que não concordam e acho que podem explanar isso na sua cara sem nenhuma consequência. Camila, a Vicky, né, que é a filha do Roberto Justus, tem 5 aninhos, né? A Helena tem quantos anos? 4 aninhos. Essa idade, né, os pais ainda conseguem blindar, mas elas vão crescendo e vão percebendo isso, né? Vão entendendo desse mundo, né? Sim, o impacto já chega, né? Porque se a criança está numa creche, está no condomínio, esse comentário vai chegar. Então, é importante que os pais tomem muito cuidado com isso, né? Porque muitos pais trabalham com a rede social, né? Como você expôs. Mas é importante entender o que a gente coloca em rede social. Então, vai colocar informações da criança, por exemplo, uniforme da escola, rotina da criança, que coloca a criança em risco. Ou situações de vulnerabilidade, né? A criança ali numa crise, numa birra, e aí expõe essa criança. Então, coisas que envergonham essa família, essa criança. Muitos pais colocam porque sabe que aquilo dá algum tipo de engajamento e, de alguma forma, aquilo repercute. E não está protegendo a criança. Então, é importante postar pensando no bem-estar da criança, que é a pessoa que tem que ser protegida. Tem aqui um comentário. Então, a Beta, minha neta, tem 10 anos. Ela sofre muito por comentários horríveis. E aí, qual é a orientação? Como a gente não consegue estar o tempo todo do lado das crianças. Vai chegar uma hora que eles vão entender do que está acontecendo, né? Como é que a gente faz essa abordagem com eles? Então, quando a gente está falando de rede social com crianças, nem era para ser discutido, né? A criança nem deveria estar na rede social. Então, isso já é uma questão... Mas igual a Vicky também não tá, ela não tem acesso a isso. Mas chega até ela, o nome dela é citado. Sim. Então, essa questão da proteção da criança, então, o que posta, o que coloca e fazer um filtro. Então, assim, o máximo possível, um caso desse já foi disseminado. Então, tentar segurar essa informação, ou um adulto de responsabilidade, conversar com ela o que está acontecendo, né? Para que ela saiba por alguém de confiança e não por comentários ali no condomínio. Mas a criança em si, né, não deve ter acesso à rede social, porque a gente já veio até discutir sobre isso, né, Roberta? Não é para ter acesso e os pais tomarem cuidado, porque às vezes essa fonte de bullying, de desinformação vem da própria família. Então a família já coloca isso para gerar um engajamento negativo naquela conta.
E aí expõe a própria filha, expõe a própria criança. Doutor Gabriel, nosso tempo já acabou, mas só para finalizar, tem uma pessoa falando que recebeu um comentário maldoso, mas a pessoa foi lá e apagou. Aí ela já perdeu a prova disso. Tem como recuperar? Olha, recuperar, provavelmente, se aquela publicação, no meu caso, por exemplo, que já aconteceu comigo, né? Eu não consegui pegar, mas sempre tem alguém que tira o print. Até porque ela ficou sabendo por alguém. Então, procure essa pessoa, que provavelmente a pessoa printou, e aquele print ali tem veracidade, até a outra pessoa vai ter que provar que aquele print não existe, né? Então, assim, tem como recuperar, sim. Em muitos casos, também é interessante a gente falar aqui que quando o perfil está existindo ali para fazer várias ofensas, etc., uma coisa que eu gostaria de complementar, que talvez as pessoas não saibam, é que se ele já foi denunciado, já foi por várias pessoas, etc., a plataforma digital também pode ser responsabilizada nesse caso, né? Porque ela está utilizando a plataforma para fazer um ilícito ali, né, um crime, e a plataforma não se mexe, né? E quanto ao print, muitas vezes é possível conseguir oficiando, por meio da justiça, a própria plataforma também, se outra pessoa não tirou o print. Tá certo. Doutor Gabriel, obrigado pela sua obrigado, participação. Roberta. Camila também. Thaís, um beijo para a família toda. E em breve aí também o José está aqui com a gente, tá?